bem? Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de meditar com você nesse momento a respeito da palavra de Deus. Na palavra de Deus, eu tenho uma palavra ao teu coração sobre ela própria. Eu gostaria de falar um pouco com você sobre a importância e a preciosidade da palavra de Deus nas nossas vidas. O Senhor Jesus nos disse uma vez que todos aqueles que o seguem poderiam sofrer perseguições. Todos aqueles que o seguem poderiam ser alvo de aflições. Porque o caminho de Jesus Cristo, o caminho do reino de Deus, é o que alguns chamam de uma contracultura. É um caminho diferente de tudo isso que a gente está acostumado, que a gente tem contato por aí. O caminho de Jesus é um caminho diferente. É um caminho que nos leva não a consumir, a gastar a nossa vida com tudo que a gente tem à disposição por aí, mas é um caminho onde a nossa vida, pelo contrário, ela é guardada, ela é preservada para a gente ter vida por meio de Jesus Cristo para toda a eternidade. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas e essa é a promessa de Jesus Cristo para as nossas vidas. Agora, o que acontece, a realidade é essa que Jesus disse, que todos aqueles que escolhem este caminho, o caminho de Cristo, o caminho da eternidade, o caminho do reino de Deus, estarão sujeitos a remar contra a maré. Uma maré que vai numa direção e os que seguem a Cristo acabam seguindo numa outra direção. Uma das coisas que acontecem são batalhas. Batalhas que são enfrentadas em todos os níveis. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso com você nesse momento, baseado na carta aos Efésios, no capítulo 6, o verso 17 só, tá bem? Vai passar aqui na tela e eu queria falar sobre isso. A palavra de Deus é espada. Amém? A palavra de Deus então diz assim: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quero ler de novo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Diga comigo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Entenda isso, queridos. Eu quero repetir, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é um dos principais meios como Deus se revela à humanidade. Ela é uma das principais formas como Deus mostra aos homens tudo que Ele é, seus caminhos. A Bíblia, em termos de revelação de Deus, ela só é superada pela revelação de Jesus Cristo através do Espírito Santo nos nossos corações. Então, a forma principal e a mais poderosa como Deus se revela ao ser humano é por meio da pessoa de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo no coração de cada um de nós. Mas a segunda principal maneira como Deus se revela às pessoas é por meio da sua palavra. A palavra de Deus revela a nós, queridos, sobre o próprio Deus. A palavra de Deus, quando a gente tem contato com ela, a gente não está lendo um livro como qualquer outro. E talvez você conheça pessoas que têm contato com a Bíblia e leem a Bíblia, mas ainda assim elas não conhecem a Deus, o Deus que se apresenta na Bíblia, porque ele tem contato com a Bíblia como um livro qualquer, como um livro de religião, como um livro de história, como um livro de crendices, como um livro de filosofia ou de qualquer outra coisa assim. Tem contato com a Bíblia, mas sem entender que através dela Deus está falando sobre Ele mesmo a nós.
A palavra de Deus, ela mostra sobre o amor de Deus. É através da palavra de Deus que nós conhecemos mais sobre o caráter de Deus. Na palavra de Deus, Deus revela a nós a sua sabedoria, Ele revela a nós a sua natureza, como Ele é. Na palavra de Deus, Ele revela a nós a respeito do seu reino. É através da palavra de Deus que Ele revela a nós sobre o seu propósito. E sobre o propósito que Ele tem para a eternidade e para as nossas vidas também. Ah, queridos, a palavra de Deus, ela é tão rica, ela é tão preciosa. A palavra de Deus não revela somente a respeito de Deus, mas da parte de Deus, ela também vai revelar a nós a realidade que nós nem conhecemos. A palavra de Deus abre os nossos olhos, ela nos desperta, ela nos informa, ela faz conhecido aquilo que em grande parte o ser humano está tentando descobrir até hoje. Existem mistérios absurdos a respeito de um número enorme de coisas. A medicina, por exemplo, que tem avançado cada vez mais em tratamentos, em terapias, em cirurgias. A indústria farmacêutica que tem avançado tanto em termos de medicamentos, enfim. Mas até hoje, para a medicina tão avançada, o simples cérebro humano é um mistério. Um cérebro humano que já foi dissecado vezes e vezes, mas ainda assim a medicina não consegue explicar um monte de experiências, um monte de processos químicos, elétricos, enfim, que acontecem simplesmente dentro da nossa cabeça. A palavra de Deus vai revelar um monte de coisas a respeito do universo. O universo que os nossos telescópios alcançam, somente aquilo que, relativamente falando, seria como que um tiro de estilingue. Mas o universo ainda é um mistério. Mas os mistérios do universo, Deus revela tantos deles a nós na sua palavra. Através da sua palavra, Deus revela a nós as coisas do passado, desde o início. Ele revela a nós as coisas do presente que estão acontecendo, que a gente está vivendo. Na palavra de Deus, Ele revela a nós o futuro, aquilo que vai acontecer e que nós temos que nos preparar e ter esperança. Na palavra de Deus, Ele vai revelar a nós que existe sim um plano físico, material, que nós vivemos, que nós temos contato. Mas a palavra de Deus também revela a nós um plano espiritual, que não pode ser tocado, que não pode ser visto com os nossos olhos, mas é tão real quanto o mundo físico que nós temos contato. A palavra de Deus, queridos, vai nos revelar a verdade a respeito do bem e do mal, do certo e do errado. A palavra de Deus, queridos, ela revela a nós a respeito de nós mesmos. Pessoas que querem se conhecer melhor, cada vez melhor, entenderem-se cada vez melhor, ao terem contato com a palavra de Deus, terão a melhor possibilidade de viverem isso, de experimentarem isso. A palavra de Deus revela a nós sobre a nossa essência, como nós somos, como nós fomos criados. A palavra de Deus revela para nós sobre os nossos problemas. A palavra de Deus, inclusive, abre os nossos olhos para nós percebermos aonde há problema, até onde nós não víamos que havia problema. A palavra de Deus, ela revela a nós que nós não nascemos só para viver um punhado de anos, nos cansarmos tendo um monte de experiência, de trabalhar, de cumprir tarefas, de fazer um monte de coisa, e aí chegar ao final da nossa vida, a vida acabar, e tudo que foi vivido não ter um propósito, mas pelo contrário, a palavra de Deus vai dizer que há um destino para as vidas de cada um de nós. Então, queridos, a Bíblia, como palavra de Deus, ela tem uma importância tremenda nas nossas vidas. Ela é o nosso alimento espiritual. Ela é o meio padrão para nós ouvirmos a voz de Deus. Mas ela também, além de ser alimento,
além de ser um meio de nós estarmos em comunicação com Deus e podermos ouvir a Deus, dentre as tantas formas como Deus pode falar com a gente, uma das formas padrão como Ele fala com a gente é por meio da sua palavra, mas a palavra de Deus também é arma para ser usada na batalha espiritual. E quando, queridos, a gente fala de batalha espiritual, é claro, e a gente precisa entender isso, é muito importante. Nesse sentido, eu quero encurtar um pouco o caminho para falar de uma coisa mais importante para esse momento aqui. Quando a gente está falando de batalha espiritual, a gente não está tratando aqui de um confronto com rajadas de energia, de uma disputa de forças entre as forças do mal e as forças do bem, para ver quem vai ser mais forte, quem vai ser mais esperto e quem vai ganhar de quem, nesse confronto direto de forças e de energia. É bem diferente disso, queridos. A batalha espiritual real, ela é uma batalha entre a verdade e a mentira. O grande campo de batalha espiritual é o campo entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é enganoso. Porque é nestes dois campos onde as forças do bem e do mal encontram a sua força. O nosso Deus é o Deus da verdade, é o Deus da palavra criadora. Portanto, a glória de Deus vai se manifestar somente diante da verdade, daquilo que é fiel, daquilo que é claro. E a palavra do diabo, ela vai ser o contraponto disso. As forças das trevas, elas sempre vão crescer no ambiente da dúvida, da mentira, da insegurança, da incerteza, da oscilação, da incredulidade. Este é o verdadeiro campo de batalha espiritual. Queridos, eu preciso que você preste atenção nisso. Porque a gente vive numa geração e o nosso contexto ocidental, latino e brasileiro, ele tem uma bagagem de influências muito grandes, de experiências religiosas místicas. E isso leva a gente a pensar que todas as vezes que a gente fala de batalha espiritual, nós estamos pensando sobre energias, sobre coisas que arrepiam. E queridos, a gente infelizmente muitas vezes falha em dar ouvidos à palavra de Deus que nos diz aonde que como a gente fala, aonde que o bicho pega de verdade. Aonde que a cobra fuma, como a gente fala. Aonde que o negócio acontece de verdade. Às vezes a gente está querendo enxergar a batalha espiritual num ambiente tranquilo, sereno, ou num ambiente tenebroso, arrepiante. Às vezes a gente quer enxergar a batalha espiritual na cara de alguém feio, carrancudo, assustador, ou na cara de alguém que está tranquilo, alegre, sereno. E às vezes, queridos, a batalha espiritual já pode estar acontecendo de uma maneira muito mais sutil, na mente, no nosso interior, nesse conflito entre verdade e mentira, entre fé e incredulidade, porque é nisto que as forças dos céus, as forças de Deus na nossa vida e as forças das trevas ganham poder. A palavra de Deus diz, queridos, que se fosse para haver um enfrentamento força com força, seria a mesma coisa que nós temos bebês aqui hoje. Seria a mesma coisa que qualquer um de nós aqui adultos, as pessoas de maior altura aqui, de maior força física, encarasse numa luta tete a tete com um bebê que está aqui no nosso meio hoje, para ver quem vence quem. Eu estou fazendo uma comparação muito porca aqui, mas se fosse para a batalha espiritual ser uma disputa entre a força de Jesus Cristo e a força das trevas, não tem disputa. Não tem equiparação de forças. O diabo tem poder, mas ele tem algum poder. Ele pode fazer alguns estragos, ele pode fazer alguns estragos. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele é todo poderoso. Todo o poder nos céus e na terra está em suas mãos. É incomparável.
Então, queridos, esse campo de disputa, ele está dentro de cada um de nós. Portanto, eu preciso enfatizar aqui uma chave espiritual diante disso, desse enriquecimento que a gente está tendo aqui, à luz da palavra de Deus, uma chave espiritual que você e eu precisamos guardar. Aquilo que nós vivemos sempre vai ser baseado naquilo que nós acreditamos. Presta atenção, eu vou falar de novo. Aquilo que nós vivemos é sempre baseado naquilo que nós acreditamos. Tudo, então, que acontece ou deixa de acontecer nas nossas vidas, queridos, é uma questão de fé. Então, se você acreditar nas trevas, se você dá lado para as trevas, se você se enche na sua vida das coisas das trevas, são elas que vão governar a sua vida, que vão influenciar a sua vida. Mas se você busca ouvir a palavra de Deus, ser dirigido por aquilo que Ele tem para você, pelos sinais, pela mão dEle sobre a sua vida, é isso que vai basear a sua vida, que vai te influenciar também. Então, se a gente acredita naquilo que o mundo vai nos dizer, e quando eu digo mundo, eu não estou falando que saindo para fora dessas paredes aqui, tudo é mal, cuidado onde você vai esbarrar, mas eu estou falando, é o que está por trás, esse sistema perverso que está infiltrado em tantos lugares, como por exemplo, queridos, a gente vê aquela guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo. No final das contas, queridos, o que é a grande motivação daquela guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo? É vaidade. É vaidade. São pessoas beiçudas que estão bravas por elas terem perdido terreno, por elas terem perdido poder, por elas terem perdido influência no cenário mundial. E estão fazendo uma guerra que estão destruindo famílias, que estão destruindo vidas, que está afetando as famílias do mundo inteiro, em certo sentido, por causa de vaidade. Este é um exemplo do sistema perverso que está infiltrado por este mundo, queridos. Se nós então acreditarmos naquilo que o mundo diz ser verdade para nós, a gente vai viver de uma forma. A gente vai viver direcionado para o lado da justiça própria, que as religiões deste mundo sempre vão alimentar dentro do ser humano a justiça própria. Ou seja, você quer ser uma pessoa abençoada, então seja uma pessoa boa. Faça por merecer, seja uma pessoa de bem, e aí Deus vai olhar para você. E aí você vai viver uma vida boa e abençoada. Mas as pessoas de mal, elas têm que ser destruídas, elas têm que ser aniquiladas. Como se houvesse ser humano impecável, perfeitinho, e ser humano que nasceu para ser um peso no mundo. Nasceu para ser um desastre. Se a gente dar ouvidos para as vozes que se dizem verdade ao nosso redor nesse mundo, a gente vai perceber que a vaidade, que os ciúmes, que a vingança, são coisas que não podem ser desprezadas. A gente precisa, de certa forma, adotar essas coisas na nossa vida. A gente vai perceber que o mundo muitas vezes vai falar para alguns de nós palavras de inferioridade. E talvez a gente possa acabar assimilando essas palavras. Palavras de comparações, palavras de competições entre pessoas, que existem pessoas que são superiores e pessoas que são inferiores. O mundo em que nós vivemos é um mundo de competição entre pessoas. O mundo em que nós vivemos é um mundo de comparação entre pessoas. É um mundo de dor. Os pensamentos e as palavras do diabo, eles vão acabar sempre por produzirem dentro de nós escravidão e morte. Mas por outro lado, queridos, se a gente acreditar naquilo que Deus diz a nós, na sua sabedoria eterna, a gente vai viver de outra forma. Foi por isso que Jesus, no momento, ele diz, no Evangelho de João, capítulo 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluias!
É por isso que a própria palavra de Deus explica ela mesma. Quando a gente vai ver lá no Salmo 119, dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha só, a palavra liberta, a verdade liberta, a verdade que se manifesta em Cristo liberta. A palavra de Deus, ela ilumina as nossas vidas e luz para os nossos caminhos. O próprio Jesus, ele vai dizer outra vez: as minhas palavras, elas são espírito e são vida. Portanto, as palavras de Jesus Cristo, elas nunca vão direcionar a nossa vida para qualquer coisa que traga escravidão, morte, condenação, inferioridade, destruição. Jamais fariam isso, muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela sempre vai alimentar nas nossas vidas e nos levar a acreditar. O mundo em que nós vivemos não acredita, por exemplo, no perdão. Mas Jesus vai dizer: creia, há perdão. O mundo em que nós vivemos não acredita mais no amor, a não ser aquele amor superficial. Quem te ama, ame também, ou qualquer coisa semelhante a essa. Mas a palavra de Deus vai dizer: o amor, ele jamais acaba. O amor, ele é incondicional. O amor, ele é mais forte do que a morte. A palavra de Deus vai nos dizer que nós podemos sim acreditar na graça. A palavra de Deus vai, diante de Deus, afirmar dentro de nós a nossa identidade. A palavra de Deus, ela vai afirmar a nossa filiação e a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Ela vai dizer a nós que nós podemos sim ser filhos de Deus. E como nós podemos ser filhos de Deus? A palavra de Deus, ela sempre vai encher o nosso coração de esperança, queridos, de que há uma herança eterna para todo aquele que crê. E se creres nas palavras de Deus, você terá a garantia de uma herança eterna. Então, gente, o vencedor da batalha espiritual. Como é definido o vencedor da batalha espiritual? Eu acho que você já deve estar entendendo. O vencedor da batalha espiritual, ele não vai ser definido pelo mais forte. Ele não vai ser definido pelo mais valente. Mas o vencedor da batalha espiritual na minha vida, o vencedor da batalha espiritual na sua vida, ele vai ser definido por qual palavra a gente vai crer. É uma escolha de crer, é uma escolha de confiar, é uma escolha de seguir a direção. Lembra-se aquilo que eu disse? Aquilo que nós cremos é o que vai basear as nossas vidas. É disso que se trata a batalha espiritual. Na batalha espiritual, portanto, queridos, o inimigo, ele deve ser atacado. A palavra de Deus, ela vai dizer: o diabo, vosso adversário, que é enganador, que é tentador, que é acusador, que age como ladrão nas nossas vidas, procurando roubar, matar, destruir, ele deve ser resistido. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele deve ser atacado. Mas o problema, queridos, é que às vezes, quando a palavra de Deus vai dizer que o inimigo das nossas vidas, ele deve ser atacado e resistido vigorosamente, o que às vezes a gente faz é só ficar ameaçando o diabo. Às vezes o que a gente faz é ficar dialogando. Como eu já disse pela palavra de Deus, o diabo não é todo poderoso, mas ele tem algum poder. E uma das formas como ele manifesta o seu poder contra as nossas vidas é atacando a nossa mente com pensamentos. É procurando atirar dardos inflamados para amargar o nosso coração. Para levar a gente, ainda que a gente creia na verdade de Deus, amargando o nosso coração, ele faz: eu creio na verdade de Deus, mas eu sinto que essa verdade não é tão verdadeira assim na minha vida. E isso ele nos leva para o terreno da incredulidade e da dúvida.
As setas de Satanás na nossa mente nos levam a gente ter dúvidas sobre aquilo que Deus afirmou, sobre aquilo que Ele prometeu a respeito das nossas vidas. E aí às vezes a gente fica, mas será que o diabo está certo? Será que Deus está certo? Isso que eu estou pensando, será que é verdadeiro? Eu acho que é, eu acho que não é, não sei. Eu estou com dúvidas. A gente fica dialogando com o diabo. Quando a palavra de Deus já nos diz qual que é o propósito, a intenção que ele tem. Qual que é a glória do diabo, queridos? Roubar, desfigurar tudo aquilo que Deus criou para manifestar a glória dele. A glória do diabo é tirar isso, é destruir isso. Então todas as vezes que ele consegue semear algum tipo de dúvida, e a gente fica com a mão no queixo assim pensando, será? Será que a palavra de Deus está certa? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Será que Ele vai me perdoar de novo? A gente está conversando com o diabo. A gente está indo para o terreno que ele começa a ganhar força nas nossas vidas. E a batalha espiritual começa a ganhar desequilíbrio para o lado daquele que quer nos destruir. Não se deve ficar só ameaçando e dialogando com o inimigo das nossas vidas, prestando atenção nas mentiras dele. Não perca seu tempo, querido. Eu tenho mais coisas para falar a você nessa noite, mas eu quero desde já deixar isso no seu coração. Comece a adotar novas práticas de não perder mais o seu tempo com essas conversas na mente de dúvida, de incerteza, de questionar as promessas, de questionar as verdades de Deus. Isso vai te destruir. Isso vai te levar para um terreno de insegurança e longe da presença de Deus. E ainda muito interessante que esse verso da Bíblia, ele vai falar, na Bíblia que eu estou usando aqui, ele vai falar, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, quando fala da palavra de Deus, usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada está aí. Ela está disponível. E a recomendação que Deus faz para cada um de nós é, ela está aí, mas ela não vai fazer nada sozinha nas nossas vidas, em favor das nossas vidas. Ela precisa ser usada. Na língua original, esse texto vai usar uma expressão mais específica, dizendo, tomem a espada do Espírito. Tomar significa pegar ela para manuseá-la. Não é somente ficar admirando a palavra de Deus. Não é somente ficar de braço cruzado, como a palavra é bonita, que coisa linda, né? Mas a palavra de Deus, ela deve ser manuseada. A palavra de Deus, ela deve ser utilizada na vida. Ela deve ser aplicada na nossa vida. Ela é uma arma de batalha. Uma das maiores complicações, queridos, no meio de tudo isso que nós estamos vendo aqui, é que as pessoas, de uma maneira geral, elas querem viver, elas querem lidar com as batalhas, mas, por outro lado, elas têm dado pouca, ou às vezes nenhuma importância para a palavra de Deus. Quando a própria palavra de Deus vai dizer, na batalha, a palavra é a espada. Como é que um guerreiro vai para a batalha sem uma arma para lidar, para enfrentar o adversário, o inimigo? Queridos, é impressionante. Eu tenho comentado um pouco aqui sobre crenças religiosas, sobre ideias espirituais. É impressionante como a gente vê se tornar cada vez mais comum pessoas que criam realidades, que fazem afirmações inventadas eu acho que Deus vai fazer assim na minha vida. Muito mais baseado nas suas ideias, na sua imaginação, naquilo que elas imaginam, acham a respeito de Deus. Ao invés de irem na palavra de Deus e perguntar, Deus, como é que é isso na minha vida? Deus, como é que funciona essa situação que acontece na minha vida? E deixar Deus falar. E deixar Deus revelar a sua sabedoria eterna para nós. Hoje nós vivemos num tempo onde religiões são criadas baseado em imaginações de pessoas.
Essas últimas semanas eu falei sobre isso aqui. A gente vive num contexto, queridos, onde as pessoas dizem, já chegam ao ponto de dizer assim, gente, se você não acredita no Deus da palavra de Deus, da Bíblia, cria um Deus que você adote para a sua vida. Crie dentro da sua cabeça, do seu coração, alguma figura que você imagina por Deus e adora ela. A loucura das crendices religiosas. Pessoas que se colocam em situações de sofrimento, de dor, que tropeçam sobre coisas que não precisariam tropeçar, simplesmente porque enfrentam a batalha, mas não dão a devida importância à palavra de Deus, que é fundamental, que é a arma que garante a vitória na batalha. É impressionante, queridos, como às vezes as pessoas querem ter experiências com Deus, mas sem a palavra de Deus. As pessoas querem, é impressionante como as pessoas querem mais de Deus nas suas vidas, mas elas não querem mais da palavra de Deus nas suas vidas. Não faz sentido. É assustador como tem pessoas que querem viver uma vida na presença de Deus, querem viver a vontade de Deus, querem desfrutar de uma vida abençoada por Deus, mas não querem se alimentar da palavra de Deus, que mostra a fonte para tudo isso. É impressionante como há pessoas que querem saber as respostas, como há pessoas que têm um monte de perguntas que querem saber o que eu faço na minha vida, nessa situação que eu estou lidando, mas elas não querem ter contato com a palavra de Deus. Eu preciso falar uma coisa que talvez até toque um pouco nós mesmos. É impressionante como as pessoas deixam de lado o meio padrão da revelação de Deus, como Ele fala conosco, que é a palavra, e vão atrás de experiências místicas, como procurar profecias, revelações, sonhos, mistérios. E não percebem, queridos, que por trás disso tem uma pitada de misticismo religioso, que torna as pessoas dependentes de experiências religiosas. Eu quero sentir Deus falar comigo, mas o que elas esperam nisso? Um arrepio. O que elas pressupõem com isso? Fumaça. Elas esperam que alguém cruze com elas na rua e chegue para elas, sem que elas estejam interessadas ou preocupando. Deus pega a pessoa, vai até ela e diz, Deus mandou dizer para você isso, isso, isso e isso. Aí então ela se sente segura. Ou qualquer outra coisa dessa forma, meus queridos. Como a maneira fundamental, a maneira padrão, como Deus revela o querer dele, as respostas para as perguntas que nós temos é através da sua palavra. É impressionante como há pessoas que querem ser usadas por Deus. Eu vou dizer para você, eu já tive contato com pessoas, muitas e muitas vezes. Eu já tive contato com pessoas chegarem para mim, por exemplo, e dizerem, pastor, eu quero compartilhar com você, Deus está me chamando. Eu estou sentindo que Deus está me chamando para uma missão, para um ministério, pastor. Ah, que bênção, irmão. Que ministério é esse? Que chamado que é esse? É para pregar a palavra de Deus. Poxa, glória a Deus. Quantas pessoas estão precisando ouvir essa mensagem? Quanto mais obreiros nessa seara, melhor. Amém. Como é que está a tua vida devocional? Como é que está o teu tempo a sós com Deus, se alimentando da palavra de Deus? Pastor, está fraco. Como? Como quer fazer discípulos se não tem palavra dentro do seu coração? Como que quer fazer a obra de Deus se o trilho, a base, a plataforma para uma pessoa fazer a obra de Deus está revelada na sua palavra? Não tem como isso se tornar realidade, queridos. Querer crescer em sabedoria, querer frutificar, querer vencer diante das tentações, mas não querer se alimentar da palavra de Deus. Existem pessoas que querem vencer o diabo, que querem vencer as batalhas espirituais, mas sem palavra, queridos, isso é impossível. É impossível. Eu posso me lembrar
da situação em que Jesus, ele foi tentado por Satanás. Tem gente que acha que está em pecado por ser tentado. Se isso fosse verdade, queridos, Jesus era um grande pecador nesse mundo. Mas a palavra de Deus diz que não houve ninguém santo como ele. Ele viveu num mundo de pecado, mas sem se corromper pelo pecado. Mas ainda assim Jesus enfrentou um número enorme de tentações. E uma das tentações mais fortes que é mencionada na Bíblia, enfrentada por Jesus, foi logo no começo da sua missão. Quando o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ali ele passar 40 dias em jejum e em oração. E no final desses 40 dias ele é tentado pelo diabo. E o diabo ataca Jesus com propostas, com ofertas, com sugestões de todo jeito. E a maneira principal como Jesus rebateu os ataques do diabo foi por meio da palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Desde o jardim do Éden. Sabe qual que é uma das estratégias do diabo para destruir a minha vida e a sua? Ler a Bíblia. O diabo sabe de Bíblia mais que muita gente. Foi através da Bíblia que ele tentou bagunçar a cabeça de Jesus. Foi através da palavra de Deus que ele desvirtuou a Eva e o Adão lá no jardim do Éden. Quando chega aquela serpente astuta, puxando papo com a mulher, eu falo para vocês, não fica conversando com a cobra. A mulher lá ficou. E aí então a serpente, como é que foi mesmo que Deus disse para você? Ah, Deus disse assim, 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 assim. Não foi bem assim que Deus disse. Já entrou a dúvida. Ficou conversando com a cobra. Ela sabe das palavras de Deus, mas ela muda o lugar da vírgula. Ela muda a colocação das palavras de Deus. Exatamente para agir de maneira bem astuta, bem perversa. Não, eu sei que a Bíblia diz assim. Às vezes o inimigo das nossas vidas vai usar até pessoas, queridos, que estão nas mãos dele, para confundir as nossas vidas na palavra de Deus. Não, eu sei que a Bíblia diz assim, mas veja bem, não é bem assim. Aí começou a fazer salada na cabeça. Como que vai vencer as batalhas se a palavra de Deus ela não está viva e forte dentro de nós? Diante disso, gente, a lógica é muito simples diante de tudo isso aqui. Se não tiver palavra de Deus dentro de nós, a gente vai se encontrar crendo num monte de mentiras e vivendo uma vida de mentiras e achando que a gente está seguindo o caminho da verdade, fazendo as coisas certas. Qualquer coisa que a gente ouvir, qualquer boa sugestão, qualquer conselho bem dado que a gente receber, se não tiver palavra de Deus dentro de nós, a gente vai engolir e vai aceitar como verdade e vai nos influenciar. Essa é a receita da derrota na vida espiritual. Quando a gente se vê diante de sugestões, de situações, aliás, de provas, quando às vezes a gente está passando por momentos em que a gente está lidando com problemas que parecem ser sem solução, quando às vezes qualquer um de nós pode estar diante de uma situação difícil, como uma enfermidade, uma doença, talvez o problema do desemprego, da situação financeira estar complicada, enfim, ou qualquer outra situação de prova na vida. E a única coisa que a gente carrega é uma semente da palavra de Deus. A gente não consegue enxergar aos nossos olhos, à nossa mente, as possibilidades de a gente sair daquela situação. E muitas vezes a única coisa que vai nos sustentar é uma promessa que Deus tem na sua palavra. Como quando Deus usa o rei Davi para dizer: eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. É uma promessa. Eu sou apaixonado por descobrir promessas na palavra de Deus. Eu tenho um caderno de 200 folhas que eu entupo aquele caderno. Todas as vezes que eu estou meditando na palavra, eu vejo uma promessa. Eu gosto de escrever as promessas. Eu gosto de guardar essas promessas. Porque eu sei que na hora da prova, são essas promessas que vão me manter firme diante de Deus para confiar na sua palavra. São as palavras de Deus,
a ordem, a direção, as promessas que Ele tem, é que vão sustentar as nossas vidas para a gente saber como agir, para a gente saber, para a gente estar confiante para obedecer à palavra, confiando que o mesmo Deus que promete, Ele é fiel para cumprir. Queridos, é importante também a gente prestar atenção nesse verso que a gente está meditando juntos aqui, no apelido completo que a Bíblia recebe. A Bíblia é chamada aqui em Efésios 6,17 de a espada do Espírito. A Bíblia, ela refere-se a ela mesma de um número enorme de formas dentro da Bíblia. A gente vai ver a Bíblia ser chamada de Escrituras, a gente vai ver a Bíblia ser chamada de Palavra de Deus, a Bíblia vai ser chamada de a lei e os profetas, a Bíblia vai ser chamada de um monte de formas. E aqui nesse verso ela é chamada de espada do Espírito. É muito importante a gente entender por que aqui a Bíblia é chamada de espada do Espírito. Queridos, a gente tem que abrir os nossos olhos para perceber. Eu falei um pouco antes que eu mesmo conheço um monte de gente que já leu a Bíblia diversas vezes, mas ainda assim não conhece a Deus, ainda assim não tem experiência com Deus, sabe na cabeça muita coisa, mas ainda assim não tem sinais de Deus, da transformação de Jesus Cristo na sua vida. E queridos, por que isso às vezes acontece nas vidas de algumas pessoas? É porque a Bíblia só se torna espada quando tem poder do Espírito, que está fazendo com que essa palavra gere vida dentro de cada um de nós. O poder do Espírito Santo trabalhando na vida de uma pessoa faz com que quando a palavra de Deus entra, essa palavra gera um impacto, ela produz transformação, ela gera vida dentro de cada um de nós. Talvez você já tenha tido a experiência de ter contato com a palavra de Deus e perceber, gente, parece que eu só estou lendo mais um livro aqui. Parece que eu só estou lendo mais uma história aqui. É porque talvez você tenha feito isso sem estar na dependência do Espírito Santo. Talvez tentado se alimentar dessas palavras com o esforço da razão, da mente. E não deixar o Espírito ministrar ao seu coração por meio dessas palavras. O Espírito Santo, ele vai habitar nas vidas de todas as pessoas que têm Jesus Cristo. Toda pessoa que recebe a Jesus Cristo no seu coração, essa pessoa recebe também junto o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele habita na vida de quem busca a presença de Deus. Quanto mais liberdade ele encontra, quanto mais uma pessoa se vê confiada, rendida, vivendo na dependência dele, mais da palavra de Deus será revelada a essa pessoa quando ela tiver contato com a palavra. O próprio Jesus disse no Evangelho de João, é importante que eu vá, porque quando eu for, o Espírito Santo, ele virá em meu lugar, e ele estará dentro de vocês, e ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai ensinar vocês, ele vai revelar a vocês as verdades eternas de Deus que estão dentro da sua palavra. É o Espírito Santo que nos ajuda a gente ter contato com a Bíblia como palavra de Deus e não como livro de religião. Se o Espírito Santo não estiver cooperando junto, vai ser só mais uma leitura de um texto. Junto com a oração, junto com o jejum, que fazem com que o ímpeto da nossa natureza humana diminua, para que o Espírito Santo tenha liberdade para dirigir as nossas vidas. Queridos, na batalha espiritual, a palavra, que é palavra de Deus, não é palavra de homens. A Bíblia, ela foi revelada a seres humanos. Seres humanos receberam essa mensagem e tiveram o encargo de transmiti-la fielmente, porque a própria Bíblia diz, maldito aquele que mudar um tio, uma vírgula sequer nesta palavra.
E pelo poder do Espírito Santo, essa palavra ela foi transmitida, ela foi registrada para atravessar povos e gerações para chegar até mim e você até hoje. Na batalha espiritual, a palavra de Deus é a espada do Espírito. A gente precisa amadurecer a nossa fé para a gente se submeter mais, queridos, à voz de Deus e à direção do Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida. Você precisa entender isso junto comigo. A gente precisa perceber que o que Deus está falando aqui, que na batalha não basta só ter palavra, assim como também não é suficiente ter só poder. Esse é o problema de algumas pessoas. Existem pessoas que só querem buscar palavra, e quando elas só têm palavra dentro delas, aquilo é só teoria, aquilo é só crendice religiosa. Vai ser uma pessoa que ela tem um monte de informações da Bíblia guardadas na cabeça. Mas da mesma forma também é problema, queridos, quando pessoas só querem buscar poder. Porque poder, sem ter a iluminação, sem ter a direção, o fundamento da palavra de Deus, é misticismo. É misticismo. Buscar poder sem alimento, sem fundamento da palavra, é a mesma coisa que qualquer prática espiritual aí, de ocultismo, de magia, de qualquer outra coisa por aí. Não tem muita diferença. A Bíblia se torna espada quando ela é palavra junto com poder. O próprio Jesus disse, em Mateus capítulo 22, vocês erram, sabe por quê? Sabe por que nós cometemos erros? Porque nós não conhecemos na nossa vida nem a palavra e nem o poder de Deus. Tem gente que conhece da palavra, mas não conhece do poder, não experimenta do poder. Tem gente que quer se encher do poder, mas não tem a palavra. Houve um momento, há tempos atrás, uma vez eu compartilhei isso com irmãos aqui, que eu tive contato com um irmão, uma pessoa realmente de fé em Jesus Cristo, sabe? Um irmão querido. E a gente estava juntos, num ambiente, num final de semana, e eu vi que aquele irmão, ele realmente era uma pessoa de oração, e ele buscando mais de Deus e tal, e como o coração dele ardia, enfim. Mas houve um momento em que a gente estava juntos ali em oração, e o Espírito Santo começou a incomodar o meu coração. Porque o Espírito Santo começou a revelar o coração daquele irmão a mim e mostrar que ele estava se movimentando, ele estava buscando da presença de Deus, ele estava buscando do poder de Deus. As evidências de que havia fé em Jesus Cristo naquele coração eram reais, enfim. Mas o Senhor estava começando a me mostrar, ainda que ele esteja com o coração queimando de fé, ele está perdido porque lhe falta a palavra de Deus. E aí eu fiquei, mas Senhor, o que eu faço sobre isso? Vai encorajar o irmão. Senhor, tem certeza? Tem certeza, pode ir. Aí eu procurei esse irmão. Chamei ele, meu irmão, chega aqui. Eu dei um abraço nele, nós oramos juntos. Deus manda te dizer que ele vê o teu coração, ele arde em fé. Você realmente crê em Jesus Cristo. E que você tem buscado mais do revestimento do poder dele, porque você quer ser usado por ele. Só que o Senhor está mandando dizer a você que é muito importante que você tenha alimento da palavra de Deus dentro de você. Você tem lido a Bíblia, meu irmão? E ele ficou olhando para mim, ele falou, pastor, desculpa, eu não tenho lido a Bíblia. Como, meu irmão, que você poderá vencer as batalhas da vida? Poder sem fundamento. Como? Como que você poderá manusear uma espada para batalhar contra o inimigo se não tem palavra? É preciso ter poder. Um crente sem poder é um crente que vive uma vida vazia, uma vida cinza, uma vida religiosa. Torna-se um mero ir no culto, ler a Bíblia, mas é uma vida vivida na razão. É uma vida vivida somente naquilo que os olhos podem lhe mostrar. É uma vida onde ele está sempre limitado, aonde ele consegue pisar, aonde ele consegue ver. Ele não consegue pisar aonde ele não vê, ainda que a palavra de Deus diga para ir, porque apenas quem tem se enchido do poder de Deus poderá fazer isso. Quando Deus falar por meio da sua palavra, vá,
Mas Senhor, eu não estou vendo nada, eu não estou entendendo nada. Vai, é a minha palavra. Ok, pela tua palavra eu vou, e ele irá e vencerá. Porque o poder de Deus será com ele, confirmando a palavra. Nós precisamos, queridos, de poder e de palavra e de poder. Essa é a nossa arma para vencermos o inimigo. Não pode ser um só, tem que ser os dois, para que a gente possa resistir ao inimigo. Lembra-se do que eu falei agora há pouco? O inimigo não é para você sentar e ficar discutindo com ele. O inimigo não é para você ficar ameaçando. Ó, te esperto, não venha não, te esperto. A palavra de Deus é para ser tomada como espada no poder do Espírito Santo e o inimigo ser resistido vigorosamente. Como eu disse pela palavra de Deus, sujeite-se, pois, a Deus, resista ao diabo, sai para lá, coisa feia. Suma da minha vida, porque a palavra de Deus diz assim, e ele fugirá de vós. Essa é a promessa de Deus. Queridos, se nós estamos falando aqui de batalha, a gente deve se lembrar que o enfrentamento nas batalhas, ele é individual. Lá no começo, o que eu disse aqui? Aonde é que acontece a batalha espiritual? Na mente. Por que na mente? Porque é onde nós acreditamos, naquilo que nós ouvimos, ou nas mentiras do diabo, nas falsas sabedorias deste mundo, ou na palavra de Deus, na verdade de Deus, na sabedoria de Deus. Então, cada um de nós tem que enfrentar a batalha na sua vida. Cada um de nós precisa estar preparado. Não tem como chamar o 0800 pastor para você, numa terça-feira, às 5 horas da manhã, pastor, eu estou enfrentando uma batalha espiritual, corre aqui, pastor, ou pelo menos eu vou colocar aqui, numa videochamada, para o senhor orar aqui, pastor, e repreender o inimigo na sua vida. O enfrentamento, ele é individual. Se o diabo está atacando a sua vida, você precisa estar preparado para resisti-lo, com a espada do Espírito. Agora, ninguém vai à guerra sozinho. Verdade ou mentira? Um povo não enfrenta o inimigo sozinho. Nós somos um exército. Nós fazemos parte do exército de Deus. E nós precisamos também, queridos, perceber a bênção que está por trás do fato de nós sermos como um exército. Houve um tempo atrás, no ano passado, que eu tive uma experiência com Deus. E em oração, lá em casa, eu recebi uma palavra que deveria ser uma base para a maneira de nós vivermos como igreja, dia após dia, semana após semana. Eu nunca me esqueci dessa palavra. O Espírito Santo, quando eu estava ajoelhado na sala da minha casa, ele falou claramente a mim: André, é urgente a necessidade de que vocês, como igreja, cooperem com todos por aí pelo Evangelho, pelo meu Evangelho. Mas unam-se, sejam unidos como um exército, trabalhem como um exército, mas também convivam como se vocês fossem uma família. Cuidem uns dos outros como se vocês fossem uma família. Trabalhar como um exército, queridos. Caminharmos juntos, cooperarmos juntos como um exército, um apoiando o outro. Cada um enfrenta o inimigo individualmente, mas nós não estamos caminhando isolados, nós estamos caminhando juntos como um exército. São soldados ajudando os soldados. Se estiver difícil para mim, eu preciso que você cole do meu lado. Se estiver difícil para você, pode contar, eu estarei do seu lado, eu vou te apoiar, para que ninguém fique pelo caminho. E a gente pode, como soldados, ajudarmos uns aos outros de um número enorme de formas. Pela palavra de Deus. Presta bem atenção nisso, isso é muito importante. Pela palavra de Deus. No nosso meio, queridos, não vai fazer tanta diferença o quanto de experiência de vida, o que você já aprendeu, o
que vai fazer diferença entre nós como soldados ajudarmos uns aos outros é o quanto da palavra de Deus tem norteado as nossas vidas. A gente poder socorrer uns aos outros. A gente poder compartilhar das experiências com Deus à luz da sua palavra. Meu irmão, vamos sentar, vamos aqui conversar. O que está acontecendo? Como é que estão as coisas na sua vida? Ah, meu irmão, estou passando aí uma situação assim, assim, assim. Poxa, sabe que eu já vivi algo semelhante? E quando eu vivi isso, Deus falou coisas preciosas comigo. Ele falou assim, assim, assim. Eu espero que isso possa ser bênção para você. Sempre que vai haver, queridos, no meio de qualquer exército, aqueles que são mais experientes, aqueles que são mais maduros, que vão ajudar aqueles que são menos maduros, menos experientes, que ainda estão... Olha só, eu estou começando a ler a Bíblia, como é que eu faço? Eu estava lendo um texto esses dias e eu não entendi uma afirmação que a Bíblia faz, assim, 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 como é que é isso? Vamos sentar, vamos conversar juntos, no que eu puder te ajudar. Naquilo que Deus já tem derramado graça a mim, se eu puder te abençoar, vamos crescer juntos na palavra. Ah, isso daqui que você não está entendendo, é que a palavra de Deus está dizendo assim, assim, assim. Se você, na sua maturidade, você tem a possibilidade de compartilhar aquilo que Deus já tem derramado sobre você para ajudar outras pessoas. Eu já disse a você que ser uma comunidade de discípulos tem algumas experiências deliciosas. A coisa mais linda, quando, por exemplo, você está junto de uma pessoa e essa pessoa que está querendo começar uma caminhada com Jesus, ela chega e começa a fazer perguntas de coisas que você, que já tem uma maturidade espiritual, que já viveu um número de experiências e que já tem um alimento da palavra de Deus dentro de você, a pessoa faz perguntas sobre coisas que para você são tão simples. E é lindo isso, ver alguém que tem fome. Como é que é? O que Deus tem a dizer sobre isso? Como isso enche o nosso coração? Olha, é que Deus diz assim, assim, assim. Ontem no culto dos jovens, a gente estava falando aqui sobre relacionamento. A gente estava falando sobre as coisas do coração. O clima aqui de amor estava no ar. Estava lindo. Dava para respirar aqui o amor aqui no ar. E a gente foi conversando sobre um monte de coisas. Falamos sobre um monte de coisas mesmo. Até mesmo sobre coisas duras, como pornografia, prostituição, outras coisas assim. Até outras também, o outro lado, como casamento, planos de família, etc. E havia pessoas que tinham muitas perguntas, muitas não, que fizeram perguntas. Como que funciona isso? O que a palavra de Deus diz sobre isso? E tudo aquilo que a gente estava conversando ontem foi à luz da palavra de Deus. Olha, se você não sabia, então a gente precisa explicar. A Bíblia diz que sobre essa área da sua vida, você deve se comportar assim, 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 assim. Uau, que bênção! E depois eu ter a experiência de a gente estar conversando aqui e alguns compartilharem, nossa, como foi bom a gente conversar sobre isso. Tinha algumas coisas que a gente precisava entender melhor. E como foi bom a gente compartilhar dessas coisas. É o exército. São os soldados ajudando uns aos outros. Para que todos estejam firmes, fortes. E a gente possa fazer parte juntos de um exército vencedor. Essa é a vontade de Deus. Que não somente eu vença. Que não somente você vença. Mas nós vencermos juntos. Como povo, como exército do reino dos céus. Que tem caminhado para destruir, como diz a palavra de Deus, todas as fortalezas que bagunçam, que embolam a mente das pessoas, todo conhecimento, toda mentira que se levanta contra o conhecimento de Deus. A palavra de Deus tem sido pregada para destruir essas mentiras e nós ajudarmos uns aos outros. Às vezes a gente está conversando e a gente vai ver um irmão que ele sempre acreditou num negócio que a Bíblia diz exatamente ao contrário. Meu irmão, não é assim não, meu irmão. A Bíblia diz outra coisa. Sério, mas eu sempre vivi assim, eu sempre fiz desse jeito. Ok, não tem problema, vamos orar. Jesus cancela o teu passado, fica em paz no teu coração. Mas daqui para frente, olha, vamos crescer. A palavra de Deus diz que deve ser assim, assim, assim. Às vezes a gente precisa de conselhos. E queridos, é muito importante. Eu tenho uma preocupação com, às vezes, pessoas crentes que elas afirmam para si próprias, eu não preciso de conselho.
Jesus diz que a palavra de Deus, ela tem toda a revelação de Deus, e que o Espírito Santo vai direcionar, vai explicar tudo que a gente precisa saber. Então, eu não gosto de ouvir conselho dos outros, quando a própria palavra de Deus vai dizer a importância de nós nos aconselharmos uns aos outros. A importância de a gente compartilhar dessas palavras uns com os outros. Mas também é muito importante, queridos, a gente tem que fugir dos extremos. Quando você for procurar um conselheiro, talvez não precise ser o pastor, talvez nem seja o mais prático ser o pastor. Não tem problema, fique em paz. Mas quando você precisar procurar um conselheiro, procure alguém que tem um testemunho de vida na presença de Deus. Procure alguém que transmite na sua vida uma pessoa que procura viver uma vida bíblica. Uma vida balizada, direcionada pela palavra de Deus. Porque senão, querido, ainda que seja irmão e tal, aí a pessoa vai dizer, olha, eu vi num blog essa semana, dizem que nessa situação que você está vivendo, o melhor é fazer assim, assim, assim. Ela vai te falar a receita de bolo, vai te falar o que viu na revista fulana de tal. E ela não vai dar a você conselhos à luz da palavra de Deus. Fuja disso, evite isso. Se você precisa de conselhos, procure uma pessoa que você vê que a vida dela é identificada com Cristo, que tem marcas da palavra de Deus no proceder dela, uma pessoa que vive uma vida na presença de Deus, e que talvez ela vai dar conselhos para você que sejam bem a contragosto daquilo que você estava esperando ouvir. Ai, como isso acontece? Mas alegre-se, porque se os conselhos que você receber for baseado na palavra de Deus, aquilo vai ser bênção para você. Aquilo vai ser um livramento para a tua vida. Aquilo vai ajudar você a fugir de armadilhas que você nem fazia ideia. Evite, meu querido, procurar no meio dos conselheiros os teus melhores amigos, aqueles que vão dizer o que você gostaria de ouvir, aqueles que vão te dar tapinhas nas costas. A gente tem um problema sério com isso. Muitas vezes a gente se vê como pessoas que têm uma capacidade muito grande de avaliar a vida dos outros, de achar os defeitos, os problemas nas vidas dos outros. Mas quando chega alguém para falar algo de Deus para nós, a gente tem uma dificuldade enorme de se comportar como um bom discípulo. E sabe qual que é uma das marcas de um bom discípulo de Jesus? É ter um coração ensinável. Sabe o que é um discípulo que não é ensinável? Você conhece alguém assim, eu tenho certeza disso. É aquela pessoa que quando você diz que você está orando por ela, ela vai dar um tapinha no seu ombro. Oh, muito obrigado, também estou orando por você. Orgulhoso. É aquela pessoa que quando você vai compartilhar algo, cara, Deus falou comigo essa semana, um negócio da palavra de Deus, Ele falou assim, 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 olha que coisa linda. Ele vai virar para você e vai falar, eu já sabia disso também. Que bom que você está descobrindo agora, né? Orgulhoso, resistente, não aceita alguém que possa vir sobre ele, ministrar sobre a sua vida. É só ele que quer ministrar na dos outros. É muito difícil para esse tipo de discípulo ouvir alguém chegar e falar, meu irmão, essa atitude que você está tendo não está legal, meu irmão. Repensa isso. Você vai arrebentar com o teu casamento fazendo isso, meu irmão. Não, eu já sei. Eu já estou tomando algumas medidas sobre isso. Mentira, cara. Mentira. Às vezes sabe, mas não pratica. Isso é um mau discípulo. Que não se permite ser ensinável, que não se permite ser moldado, que não se permite ser abençoado por um irmão, usado pelo Espírito Santo, para abençoar a sua vida. Fuja disso, meu irmão. Em nome de Jesus, que o teu coração esteja bem longe de ser esse tipo de pessoa. Amém? Fique de pé, por favor.